As manifestações dos caminhoneiros realizadas em 2015 estão completando um ano. Começaram em fevereiro e se estenderam para março. Para pôr fim ao movimento, a presidente Dilma reuniu ministros, abriu as portas para representantes da categoria e sancionou a Lei 13.103, que ficou conhecida como a Lei do Caminhoneiro. Ela é, na verdade, uma revisão da Lei 12.619, então chamada de Lei do Descanso, por trazer como principal mudança regras no controle de jornada e no tempo de direção dos motoristas. Perto de completar o primeiro ano, muitos estradeiros ainda dizem que não cumprem as determinações da atual legislação, sobretudo no tempo de condução do veículo e nas horas de descanso noturno. Você está cumprindo? Para falar muita verdade, não. E por quê? Em questão de frete e tal, né? Porque às vezes tu quer dar uma aceleradinha para chegar em casa, assim, né? Meio complicado. E muitas vezes questão de local de parada, né? Que nem nós roda bastante ali na Regis Bittencourt, tu chega nos postos ali, raramente tu acha lugar para parar, né? Complica, né, o nosso lado também, né? A lei está valendo, pelo menos no papel. Na prática, carece de fiscalização. E sem fiscalização, não pega. Tudo pela ausência efetiva de pontos de parada oficiais. Você já foi fiscalizado alguma vez para ver essa questão do cumprimento das horas de condução e descanso? Não, nunca. O texto da lei diz que os pontos de apoio e descanso seriam ampliados. O governo apresentou uma lista com esses tais pontos em algumas rodovias do Brasil e atribuiu a elas uma fiscalização educativa, com prazo de validade que termina agora em março. Também definiu os critérios para estabelecimentos se credenciarem como pontos de parada. A lei, então, estaria valendo de fato nos trechos onde o governo reconhece a existência dos pontos de apoio. Aí a gente pode entender que em outros locais a lei não se aplica. Enfim, a lei está em vigor sim, mas não tem efetividade por falta de pontos de apoio homologados. Estudioso da lei do caminhoneiro, este advogado entende que a ausência de ponto de parada não pode ser desculpa para não cumprir a lei. A falta de ponto de parada, na minha opinião, nem deve ser um pretexto para não cumprir a lei, porque a vida inteira os motoristas rodam e param, porque ninguém dirige 24 horas sem parar e ninguém dirige uma semana inteira sem parar, salvo uma ou outra maluquice que a gente ouve dizer que existe por aí. Na verdade, as pessoas param. E param onde? Param em posto de gasolina, param em restaurante, pontos de parada existem, né? É uma questão de se programar a viagem e parar. O cumprimento da lei no que diz respeito à jornada de trabalho está em vigor. O motorista pode trabalhar 8 horas por dia, é possível, em determinadas situações, fazer 2 horas extras e, em outras situações, fazer até mais 2 horas extras, desde que isso esteja em um acordo coletivo com o Sindicato dos Trabalhadores. A lei do caminhoneiro trouxe outro item que gerou polêmica. Isentou o pagamento de pedágio pelo eixo suspenso, o que foi bastante comemorado, mas não no Paraná, nem em São Paulo, onde as rodovias estaduais continuam cobrando pedágio pelo eixo suspenso. Isso é motivo de revolta, mas, segundo o advogado, trata-se de uma cobrança legal. A lei federal que trata da cobrança do eixo suspenso só se aplica às rodovias federais. Ela não se aplica às rodovias estaduais em virtude da autonomia do Estado, que pode legislar a respeito do uso das suas rodovias. Mais ainda, como as rodovias do Estado são concedidas, na sua grande maioria, não é? As que têm pedágio são concedidas, o que rege a concessão é uma outra lei federal que trata das concessões. E, então, feita a concessão na forma prevista na lei das concessões, não pode haver alteração. Nem a lei estadual poderá mudar isso, porque a concessão está feita daquele jeito e tem que ser cumprida. O advogado está otimista quanto à eficácia da lei em um futuro próximo. Ele lembra que a lei atribui responsabilidades ao embarcador, ao transportador e ao motorista, e por isso vai trazer mudanças positivas no transporte de cargas, ainda que lentamente. E aos poucos, todos aqueles que têm responsabilidades hoje definidas em lei vão ser chamados para assumirem essa responsabilidade. A partir daí, eu acho que com o tempo,
ela vai trazer grandes mudanças. É uma coisa para se aguardar com o tempo, né? E a efetiva aplicação e fiscalização da lei. Isso trará mudanças, com certeza, em benefício de toda a sociedade. Focada no descanso, a lei prevê que no período de 24 horas, o motorista tem direito a 11 horas contínuas de repouso, na pernoite, por exemplo, podendo ser fracionadas desde que o condutor descanse no mínimo 8 horas seguidas. Este motorista é autônomo e considera muito tempo parado. Ele diz que precisa rodar porque as empresas assumem um compromisso com o horário de entrega e pressionam os motoristas. Você obedece à lei ou obedece à empresa? A gente obedece a empresa, né? A fala desse motorista revela um ponto importante. Para haver mais segurança no trânsito, é preciso que a sociedade exija menos agilidade em receber as mercadorias. Entrega rápida não pode ser argumento de marketing em detrimento do sacrifício do motorista e do risco que a falta de descanso impõe ao trânsito. A lei proíbe a comissão do tipo que obriga o motorista a descumpri-la, mas ainda tem muita gente acelerando várias horas por dia para poder ganhar um pouco mais de dinheiro e levar para casa. Porque a gente trabalha com comissão, né? E daí com comissão a gente tem que rodar mais para poder ganhar, né? Quantas horas por dia você tem rodado? Em torno de... Depende da gente, do cansaço, mas às vezes até 14 horas aí, 12, 14 horas. Tá certo. Quantas horas direto, assim, sem dar uma paradinha? A gente às vezes roda aí 6 horas, 7 horas direto aí, sem parar. Se você tem dúvidas sobre a lei do caminhoneiro, acesse o nosso site e baixe a lei na íntegra. A gente está acompanhando a lei e vamos falar mais dela. Tá aí, não se esqueça de se inscrever no canal e assistir às outras reportagens. Tem muita informação útil para você aqui no canal do Pé na Estrada.